Olá, eu sou a professora Aline, estou aqui para mais uma aula de ciências com vocês. Nós vamos para a aula 3, tá? Então, hoje a gente vai estudar a unidade 5, que vai das páginas 300 a 311 e fala sobre o corpo em movimento. Então, a rotina da nossa videoaula. Primeiro a gente vai estudar o corpo em movimento. Depois nós iremos fazer a leitura individual das páginas 300 até a 309. Você em casa, se achar necessário, pode pausar o vídeo, ver quantas vezes for necessário. Depois eu vou explicar os conteúdos e as atividades. Vocês irão continuar assistindo a videoaula. Depois da aula, vocês irão pausar, né, o vídeo, se vocês quiserem, revisar tudo de novo, fazer a tarefa e enviar para o professor de vocês para ele ver, né, e dar a devolutiva para vocês. Então, unidade 5, o corpo em movimento. Pense na quantidade de movimentos que seu corpo realiza diariamente, como andar, sentar, falar, escrever, digitar, sorrir e mastigar. Esses são os movimentos sobre os quais temos controle. Mas há ainda aqueles sobre os quais não temos qualquer controle, como o batimento do coração, os movimentos do estômago e dos intestinos, dentre outros. Nessas aulas, você aprenderá que todos os movimentos do corpo humano dependem da ação dos músculos e que a maior parte deles trabalha em conjunto com os ossos, tá certo? Os músculos. Os músculos são formados por inúmeras fibras musculares e podem ser de 3 tipos. Aí aqui uma ilustração da anatomia do corpo humano. Músculos esqueléticos ou estriados, que realizam movimentos controlados de acordo com a nossa vontade, como os músculos dos braços e das pernas, e são chamados de músculos de controle voluntário, ou seja, dependem da nossa vontade, certo? Atividades físicas regulares e uma dieta rica em proteínas permitem o crescimento da massa muscular, ou seja, aumentam a força e o tamanho das fibras musculares, né, que estão aqui, ó. As fibras musculares, formando o músculo, certo? E aqui está mostrando aqui os músculos bíceps e tríceps, né, no nosso braço, certo? Lembrando que eles trabalham sempre em conjunto, tá? Sempre aos pares. Músculos lisos recobrem as paredes de órgãos como o estômago, os intestinos, as bexigas e o útero e neles produzem movimentos. São chamados de músculos de controle involuntário, pois suas ações são coordenadas pelo sistema nervoso automaticamente, portanto, não temos controle sobre eles, tá? Esse tipo de músculo também é encontrado nas paredes dos vasos sanguíneos por onde o sangue é transportado. Aí aqui está mostrando, né, o corpo humano, o estômago, né, e está falando que ele é formado por músculos lisos, certo? Ou seja, então, involuntário, não dependem da nossa vontade. Eles trabalham sob o comando do sistema nervoso, né? Continuando aqui. Músculo cardíaco é um músculo de controle involuntário também. Forma o coração e é responsável pelos movimentos rítmicos que contraem e relaxam esse órgão e faz com que ele bombeie o sangue pelo corpo. Então, o nosso coração, ele não bate de acordo com a nossa vontade. Ele faz um movimento, né, involuntário. Então, não depende da nossa vontade. Ele bate incessantemente, né? Aqui estão as fibras do músculo cardíaco, tá certo? Atividade 1. Escreva o nome de 6 atividades que você realiza usando músculos esqueléticos. Então, você pode voltar lá, olhar aqui o que significa músculo esquelético em casa, né, com paciência, né, com mais calma, e aí você vai ver, né, quais são os membros que a gente utiliza, né, quais são as partes do nosso corpo. Aí tá lá, você vai vir aqui olhar, né, então é esse, né, e aí você vai lá e vai responder essa questão, tá certo? 2. Para cada ação presente na tabela a seguir, identifique se estão envolvidos músculos de controle voluntário ou de músculos de controle involuntário. Então, quer dizer, depende da sua vontade ou não depende? Por exemplo, eu vou mastigar sem ter vontade? Não, né? Então, isso é o quê? É utilizado um músculo aqui de controle voluntário. Eu me arrepio porque eu quis, é só pensar assim, foi voluntário ou foi involuntário, né? Aí você vai analisando o restante, movimentar o estômago, batimento cardíaco, eriçamento dos pelos, né, quando a gente fica arrepiado, né, correr, escrever, o que é voluntário?
E o que é involuntário, né? Aqui eu coloquei outro exemplo de controle involuntário, né? Então, os ossos. Muitos movimentos que realizamos são resultado do trabalho integrado dos músculos esqueléticos e dos ossos. O ser humano adulto possui 206 ossos que têm como funções sustentar o corpo e proteger os órgãos vitais. Então, aqui tá, né, um corpo humano visando aqui a parte do esqueleto, né? Então, vamos ver lá. Os ossos do crânio protegem o encéfalo, que é o conjunto de órgãos formados pelo cérebro, cerebelo e bulbo, tá? Aí aqui tá mostrando os ossos do crânio, né? O cerebelo, o cérebro, né? Aqui é o cerebelo, cérebro e o bulbo que tá aqui, tá? E tudo isso compreende o encéfalo. Então, se a gente observar aqui, onde está escrito ossos do crânio, né? Que eles envolvem a porção aqui da cabeça. Qual que é a função dele? Proteger o cérebro, né? Então, a gente fala que a gente tem os ossos da caixa. Então, os ossos da caixa craniana, eles têm a função de proteger o cérebro. E a gente tem também outra caixa, que a gente chama de caixa torácica, né? Que é essa porção aqui, que protege aqui os pulmões, o coração, tá certo? Então, aqui, ó, ossos do tórax, certo? Aqui a gente tem o osso, né? As costelas fixas, as flutuantes, os pulmões e o coração, né? Então, por que a gente tem esses ossos da caixa? Porque eles protegem os órgãos vitais, né? Que são cérebro, pulmão, coração e etc. Tá certo? Por isso que a gente tem, né, aquelas pessoas que ficam lá, aquelas atrizes retirando, né, uma porção da costela para ficar com a cintura mais afinadinha, né, para ficar mais acinturada, não é correto, porque se eles estão aí, eles têm uma função. Lembra que a gente sempre fala da função do nosso organismo, né? Por que a gente tem? Porque se ocorrer uma batida, a gente sofrer um acidente, esses órgãos, eles estão protegidos pela caixa, né? Uma vez que ela rompe, pode perfurar pulmão, né, e etc, causar hemorragia interna. Então, não é legal retirar. A gente tem que sempre buscar viver com saúde, viver bem, né? Mas não precisa também ficar apelando para estética assim, extrema que as pessoas estão buscando hoje em dia. A gente tem que buscar viver mais e melhor. E não ficar no padrão do que as pessoas acham que é o ideal para nós, né? Lembrando que cada um de nós tem um biotipo, né? Não adianta a tia Aline querer ser como a Gisele Bündchen, porque não vai ter jeito, né? Continuando então, atividade 2. Seguindo as orientações de seu professor, localize na representação do esqueleto abaixo os seguintes ossos. Então tá lá, clavícula, coluna vertebral, costelas, escápula, externo, fêmur, fíbula, mandíbula, patela. Aí, se vocês forem pesquisar, dependendo do livro, a gente pode encontrar patela ou rótula, tá? Pelve, rádio, tíbia, una e húmero. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês irão colocar o nome dos ossos aqui, tá bom? Do que a gente falou. Então, vocês vão observar aqui na figura, né? Posso pesquisar? Pode pesquisar, tá? A gente não precisa se ater só a um tipo de material. Lembra que eu falei que é sempre seguro a gente pesquisar em mais de 2 fontes, né? Pra gente saber se estava certo aquilo que a gente pesquisou? Então, aqui coloquei um exemplo ali, é o crânio ali, né? Aí vocês vão pesquisar, vão ver quais partes são de cada osso ali e colocar o seu respectivo nome na frente. Aqui eu coloquei pelve, tá? Lá embaixo, patela, né? Que é o ossinho aqui do joelho, que a gente também encontra com o nome de rótula, né? Patela ou rótula, né? Continuando então, os ossos e as articulações. Os ossos estão ligados uns aos outros por meio de estruturas chamadas articulações. Elas podem ser divididas em 3 grupos. Articulações móveis, que são essenciais para realizarmos os movimentos, como as presentes no joelho e no cotovelo, né? Que a gente permite a articulação, né, do joelho e do cotovelo. Aqui a imagem, né? Algumas articulações, aqui a gente pode ver aqui na clavícula, no cotovelo, né? Aqui no punho, e assim a gente vai observando no restante, no joelho, né? Aqui no tornozelo, a gente observa. Continuando então, articulações semimóveis que efetuam movimentos limitados, como as vértebras que formam a coluna vertebral. Então a gente faz movimentos limitados com a coluna, né? A gente não faz um movimento total.
Articulações imóveis não realizam movimento, como aquelas que compõem os ossos do crânio, exceto a da mandíbula, que tem articulação móvel. Então, os ossos do crânio a gente não movimenta, mas a mandíbula, ó, aqui estou falando e a mandíbula está se mexendo. Então, a gente faz esse movimento, né? Chegamos aqui no Você é o Cientista. Essa atividade aqui é só para vocês observarem aí no corpo de vocês. Então, vamos investigar as articulações móveis do corpo humano. Localize em seu corpo as articulações do joelho, né? Vou voltar lá para mostrar para vocês aqui, ó. Do joelho e do tornozelo. Então, você na sua casa vai fazer um movimento aí e você vai localizar essas articulações. Movimente-as. E aí você vai responder aqui, essas articulações realizam o mesmo tipo de movimento? Justifique, né? Então você vai ver, vai falar, será que realiza o mesmo tipo de movimento? Eu vou mexer lá no meu joelho, vou mexer no meu tornozelo, será que vai ter o mesmo tipo de movimento? E responder lá, tá? Agora, B. Movimente as articulações do ombro, do quadril, do cotovelo e do pulso. De todas as articulações que você localizou em seu corpo, quais permitem movimentos em mais direções? Então, numa direção só ou em mais direções, né? Quais promovem esse tipo de movimento? E na C, observe a imagem de uma dobradiça. Pense no movimento que ela realiza. Então, quando a gente vai abrir uma porta, né? Ela abre para um lado, né? Ela faz um movimento. Por quê? Porque a dobradiça, ela permite essa abertura, mas que não é a abertura total da porta, né? E aí está escrito lá para a gente fazer essa analogia e está a pergunta, quais das articulações que você observou realizam movimentos semelhantes? Vamos ver aqui, eu trouxe uma caixinha para vocês observarem aí de casa que tem uma dobradiça semelhante à dobradiça da porta, tá? Então aqui vocês podem reparar que ela tá aqui, ó, e eu faço esse movimento para cá, para abrir, ó, parou, não parou? Então, eu não faço um movimento total, porque se ela viesse mais para cá, se eu fizer uma força para cá, eu vou quebrar essa dobradiça e minha caixinha vai estragar, né? E ela é bonitinha, por sinal, então eu não vou fazer isso. Então eu tô mostrando isso aqui para vocês fazerem a analogia, ou seja, a comparação, tá certo? Com as articulações, né, que fazem determinados tipos de movimento, né, às vezes para um lado e para o outro, né, ou a gente faz assim como a da rótula, né, do joelho, que a gente movimenta assim na frente só, né, e a do tornozelo, que a gente consegue girar, né, o pé assim, dar uma voltinha. Então, cada articulação, ela realiza um tipo de movimento, tá certo? Músculos e ossos trabalham em conjunto. Todos os movimentos executados em atividades esportivas, assim como os inúmeros que realizamos a toda hora, como falar, andar, sentar, abaixar, deitar, segurar objetos e muitos outros, dependem do trabalho conjunto dos músculos e dos ossos. Os músculos esqueléticos estão unidos aos ossos pelos tendões. Então, aqui tá mostrando o corpo humano novamente e aqui tá mostrando o tendão, certo? Aqui, ó, os tendões. Os movimentos do corpo são produzidos quando um determinado grupo de músculos se contrai, encolhe e outro relaxa, ou seja, se alonga. Ao se contrair o músculo, puxa o tendão e este puxa o osso, gerando o movimento. Então, todos eles, como eles trabalham em conjunto, eles auxiliam na nossa movimentação. Observe a imagem. As imagens a seguir mostram as estruturas envolvidas nos movimentos de flexão e extensão do braço. Observe e compare os movimentos de contração e relaxamento dos músculos bíceps e tríceps. Então aqui, ó, o movimento de flexão, né? Aqui, ó, o bíceps contraído aqui, ó, como ele fica, tá? E quando o bíceps está contraído, o tríceps está relaxado. Então, quando você está lá na academia puxando um pezinho, que você vai fazer esse movimento aqui, que você faz assim, aí você observa que o bíceps se contrai e o tríceps relaxa, né? E aí na academia também, quando a gente vai fazer exercício para o tríceps, o que acontece? O bíceps relaxa e o tríceps se contrai, que a gente faz esse movimento contrário aqui, né? Quando a gente vai fazer esse aqui, ó, tá? Não vai aparecer porque a tia Aline é gordinha, né? E o meu músculo não está definido. Mas na academia, né? Aquelas pessoas que fazem, né? A hipertrofia, que faz o exercício para definir a musculatura, aparece bastante, tá? Então aqui, ó, movimento de extensão para baixo. Então, eu tô trabalhando aqui o tríceps, né? Então, o tríceps está contraído e o bíceps está relaxado.
Continuando. Atividade 3. Quais músculos trabalham em pares para movimentar o braço? Então, quais que a gente falou que trabalham em par para promover a nossa movimentação, né? 2. Explique como os músculos trabalham para fazer o braço flexionar, ou seja, mover-se para cima. 3. O controle dos músculos bíceps e tríceps é voluntário ou involuntário? Por quê? Né? Será que eu mexo involuntariamente meu braço? E não é só para colocar, né? É para também justificar. Então, na hora de responder, quando a pergunta pedir uma justificativa, você tem que colocar o porquê. 4. Você já ouviu falar em tendão calcâneo, também conhecido por tendão de Aquiles? Esse é o maior e um dos mais resistentes tendões do corpo. Observe a imagem e nomeie as estruturas indicadas utilizando as palavras ou expressões do quadro. Então, tá aqui, ó, calcâneo, que é o osso, o tendão calcâneo, e a panturrilha, que é um músculo, né? E aí você vai localizar, né, essas 3 estruturas do corpo humano aqui, né, de acordo com a morfologia que está aqui, né? Então você vai ver quais são as estruturas cujas setas estão apontando e vocês irão fazer a atividade, tá certo? Você sabia? A expressão calcanhar de Aquiles designa um ponto fraco de alguém. Segundo a lenda grega, Aquiles, filho de rei Peleu e da deusa Tétis, tornou-se invulnerável quando, ao nascer, foi banhado pela mãe nas águas do rio Estige. Apenas o calcanhar, por onde Tétis o segurou, não foi molhado. E neste ponto o garoto continuou vulnerável, né? Adulto, Aquiles tornou-se famoso por sua força e coragem, mas acabou por morrer quando foi ferido exatamente no calcanhar por uma flecha envenenada, né? Por isso que a gente fala, né? O tendão de Aquiles. Para saber mais, também aqui um videozinho, o link está aqui, né, do YouTube, para vocês verem aqui os tendões, aqui no caso, né, fazendo uma comparação com o humano, né, mas aqui seria um pezinho de um frango, para você ver, você vai observar na hora de você acessar como funciona esse movimento da articulação, né, mexendo aqui os dedinhos do frango, quem quiser pesquisar depois, né. O fantástico rendimento esportivo dos africanos e afrodescendentes. O jamaicano Usain Bolt foi eleito o homem mais rápido do mundo durante as Olimpíadas de 2008, ao realizar a prova dos 100 metros rasos em 9,58 segundos. O corredor queniano de longa distância, Paul Tergat, ficou conhecido aqui no Brasil ao vencer por 5 vezes a tradicional corrida de São Silvestre, que é realizada na cidade de São Paulo. Aí aqui está fazendo uma comparação deles e mostrando, né, por que eles têm um rendimento esportivo, né, vamos falar assim, melhor, né? E eles não são os únicos, pois os corredores africanos e afrodescendentes, especialmente quenianos e etíopes, na maioria das vezes têm excelente rendimento esportivo. Antes deles, outros superatletas também ficaram conhecidos mundialmente, como Jesse Owens, campeão que obteve 4 medalhas de ouro na Olimpíada de 1936, e Carl Lewis, que ganhou 9 medalhas olímpicas de ouro entre as décadas de 80 e 90. Qual será o segredo da superioridade atlética dos africanos e afrodescendentes? Vários estudos foram feitos para tentar explicar os motivos desse fenômeno e indicam que as fantásticas conquistas esportivas são o resultado de uma combinação de vários fatores bem-sucedidos, tais como a imensa prática de atividade física no decorrer da infância. E relembrando que eles fazem as atividades físicas, né, numa temperatura extremamente elevada, com condições de pouca hidratação, né, eles não têm todo o acesso que a gente tem, né, aqui na região onde a gente vive. Então, quer dizer, tudo isso, né, eles se adaptaram àquela região, o corpo deles se adaptou, eles treinam naquelas condições. Por isso que quando eles vêm para uma São Silvestre, para algum lugar, né, para uma outra região, né, quando eles vêm para o Brasil ou para outro país que tem uma condição melhor, uma temperatura mais amena, né, uma umidade relativa do ar melhor, eles conseguem ter um desempenho muito melhor do que aquelas pessoas que só treinam aqui, né? Aí, continuando aqui, aí tá falando sobre atividade física, uma dieta com baixo teor de gordura e rica em carboidrato, o grande volume de treinamento físico intensivo no período que antecede as competições e a motivação psicológica para o sucesso, né? Então, independente de tudo, né, na cabeça deles, eles têm o psicológico bem trabalhado para se adaptar a essas condições. Contribui também o biotipo corporal, que permite uma melhor eficiência no atletismo. O corpo deles é mais magro e longilíneo, com força muscular e
e elasticidade dos tendões, entre outros, né? Então aqui o biotipo corporal, o que que é isso? É o tipo físico, o formato do corpo, por exemplo, corpo alto e magro, ou corpo forte e encorpado, e cada um de nós tem um biotipo. Lembra que eu falei anteriormente? Não adianta eu querer olhar, por exemplo, uma mulher que eu acho bonita na televisão e querer me comparar a ela, achar que o meu biotipo é igual, que não vai ser, né? E a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é e buscar melhorar o nosso corpo na nossa maneira, né? Qual é o tema abordado no texto? Então, isso aqui é uma interpretação de texto, né? Então, você vai ver lá qual que foi o tema. Vamos voltar lá. Qual foi o tema? Né? O rendimento dos africanos e dos afrodescendentes. 2. Quais foram os exemplos de atletas dados pelo texto que comprovam o extraordinário rendimento esportivo dos africanos e afrodescendentes? Ainda tem mais atletas, né? A gente, aqui no texto, no nosso material, tinha apenas alguns. 3. Segundo pesquisas, as conquistas esportivas são o resultado de uma combinação de vários fatores favoráveis, ou seja, né, que auxiliam. Escreva-os de acordo com cada item. Então, estilo de vida na infância, né? Fatores nutricionais, ou seja, o tipo de alimentação. Aqui na infância diz respeito se brincou, onde brincou, né? Quais eram os tipos de brincadeira, né, que favoreceram, né, o desenvolvimento, né, do corpo da pessoa. Aqui a alimentação dela, no seu treinamento físico, tipo de treinamento, né, e o biotipo, né, do corpo da pessoa. E chegamos agora no nosso momento da tarefa. Então, o que você vai fazer em casa, né? Observou lá, assistiu a nossa videoaula, pausou quando você achou necessário, voltou para dar aquela olhadinha, deu uma pesquisada, né? Em outro meio que você acha viável, né? E agora a gente vai observar a imagem, né? Vamos observar isso aqui, né? Então, a linguagem não verbal, lembra que eu falei? Não tem sempre só uma pergunta, tem a linguagem não verbal, né? Então, observe a imagem a seguir e leia a legenda. Então, aqui tem um halteres, né, um pezinho, e aqui tem os ovos. Então, de acordo com o que você estudou, explique o significado dessa legenda, né? Construindo massa muscular, né? Que será que esse alimento promove, né, quando você faz uma prática de exercício físico? Em que será que ele auxilia? 2. Observe ao lado a representação do esqueleto e faça o que se pede a seguir. Então, nessa representação aqui, ó, que está, ó, tá? Vocês irão contornar em verde as articulações do ombro. Então, vocês vão procurar lá onde que está a articulação do ombro, onde que está a articulação do cotovelo, né? E aí vocês vão colocar em verde a do ombro, em amarelo do cotovelo, em vermelho as dos quadris, em laranja do joelho e azul as articulações do tornozelo, tá certo? Então, essa atividade aqui é só contornar. B. As articulações são divididas em 3 grupos. A que grupo pertencem as articulações contornadas na figura e quais suas funções, né? Para que elas servem? Porque tudo tem um porquê. Então, é isso que vocês vão fazer na B, certo? Aqui eu coloquei um exemplo, ó, para vocês verem como que vocês irão fazer em casa, tá certo? Aqui com as cores. 3. Nomeie os ossos que aparecem na imagem a seguir, né? Lembra que a gente falou na aula anterior, né? Esse aqui, que osso que é esse, né? Esse daqui, ó, né? A gente falou um detalhe, né? Aqui, outro osso que a gente trabalhou hoje. E aqui, os 2 ossos, né? Que compõem aqui a parte inferior da nossa perna. Então, 4. Observe a imagem abaixo. O que a imagem que representa o pé está mostrando? Então, o que está mostrando aqui? Aconteceu alguma coisa aqui, né? Então, o que será que aconteceu que a gente estudou anteriormente aí? Então, você pode voltar lá nos slides anteriores e você pode ver que aqui existe uma união, né, nessa estrutura. O que será que aconteceu? E na B, é possível uma pessoa caminhar nesse estado? Por quê? É possível? Né? A gente sabe que essas estruturas do nosso corpo trabalham em conjunto. Se uma se romper, né, ocorre aí uma porção de coisas, né? Então, às vezes tem até necessidade de cirurgia. Então, a nossa aula chegou ao fim. O que a gente fez hoje, então? A gente estudou o corpo em movimento, vocês assistiram a videoaula, nós fizemos a leitura das páginas 300 até a 309. Em casa, se você achar necessário assistir mais de uma vez, você poderá pausar a videoaula, prestar atenção em tudo que a professora explicou aqui para vocês, continuarem assistindo a videoaula e depois, no final da aula, vocês façam as atividades de vocês.
enviem para o professor de vocês, lembrando que tem que ser uma foto nítida, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar a letra legível, bonitinha, caprichadinha, tá certo? E aí vocês vão enviar e o professor dará a devolutiva para vocês, tá certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.